Olá pessoal, professor Wilson de volta, agora com a nossa aula 10 de concordância verbal e uma concordância muito especial que é a concordância do verbo ser. Eu dividi essa aula porque há muitos detalhes, então fica mais fácil para vocês acompanharem por partes, certo? Muito bem, queridos, olha só, por que eu falei de concordância verbal até agora, relação sujeito-verbo, e de repente eu mudo para verbo ser. O que aconteceu aqui? Bom, o fato é que com o verbo ser, a concordância se dá de maneira diferente. Nas outras, realmente, a relação era sujeito-verbo e acabou o assunto, certo? Aqui não. Aqui nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, normalmente verbo de ligação, eu vou ter um sujeito e um predicativo. E a concordância muitas vezes pode se dar com um, ou com outro, ou com ambos. E aí é questão de escolha, certo? Então pode ser só com um, só com outro, ou com ambos. Então fiquem atentos que a concordância aqui realmente é diferente, certinho? Então vamos ver aqui. Eu dividi, para que vocês possam entender, primeiramente a relação do sujeito pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Está aqui o sujeito, certinho? Então, na mocidade, tudo, pontinhos, esperanças. Bom, aqui nós temos uma concordância preferencial. Isso quer dizer que eu posso concordar de duas formas, mas há uma preferencial. Dificilmente uma questão aborda se é preferencial ou não. Normalmente a questão aborda o fato de serem possíveis duas formas de verbo ou apenas uma, certo? Então vejam aqui, na mocidade tudo eram esperanças. Aqui nós temos um pronome indefinido, aqui nós temos o substantivo, a concordância se deu preferencial. Aqui é preferencial com o substantivo, certo? Porém, é possível que se faça a concordância com o pronome. Fica feio, concordo, tudo é esperanças, mas, ou era, né? Vamos colocar no mesmo tempo verbal aqui. Tudo era esperanças. Então vejam que, nesse caso, eu posso concordar com este ou com aquele, preferencialmente aqui, tá? A concordância preferencial com o substantivo. Isso vai acontecer aqui também, ó. Aqui o nosso sujeito é um pronome demonstrativo, a mesma história. Isso são sonhos, Mariana. Ou isso é concordando então com o sujeito ou com o predicativo, porque aqui a gente tem o substantivo que exerce a função de predicativo. Aqui sujeito, e aqui um substantivo, que exerce a função sintática de predicativo, aqui também, né? Predicativo. Vejam que a concordância se deu com o sujeito ou com o predicativo, certinho? Bom, depois, quando eu tenho um sujeito substantivo e um predicativo substantivo também, então vejam que neste caso, a preferência, novamente a gente vai ter uma concordância preferencial com o plural. Sua salvação eram aquelas ervas, porém, também poderia ser sua salvação era aquelas ervas, certo? Aqui tem mais a ver com entonação, né? Sua salvação era aquelas ervas, ou sua salvação eram aquelas ervas. Vejam que na minha fala eu dei mais ênfase à salvação, fiz a concordância, ou a erva se fiz a concordância. Os livros, aqui eram o meu encanto, ou os livros eram o meu encanto. Vejam que as duas possibilidades. O problema era as chuvas, ou o problema eram as chuvas. Facinho, né? Muito bem, queridos. Agora vejam aqui que eu coloquei para vocês um bizu. Vejam ali,
bizu, macete, né? Estou sempre falando de bizu para vocês. Então, olha lá, o bizu o que importa é gente. É o bizuzinho para lembrar. Toda vez que nós tivermos uma referência a pessoas, a concordância se dará com essa relação com pessoas. Vejam aqui, um pronome pessoal. Nós somos a administração. Obviamente, nós é a administração. Aí, ó, quer saber? Ó, nós é a administração aqui, ó. Nós somos. Neste caso, o nós é o sujeito. Aqui eu fiz a inversão. O sujeito é a administração. E aqui é o predicativo do sujeito. Vou botar um PS. Aqui o predicativo, fiz a inversão. O fato é que, independente da posição, a concordância vai se dar com um pronome pessoal. Então, a administração da empresa somos nós. A administração da empresa aí é nós, aí, ó, tá sabendo? Certo? Então, aqui só há essa possibilidade. Independente da posição, sujeito, ou função sintática, eu tenho a concordância com o pronome pessoal, certinho? Vejam que aqui é nome de pessoa, é gente, é Paula. Então, nosso bizu aqui é o que vale. Paula é as alegrias da família. Vejam que não importa o tempo verbal. O tempo do verbo não interessa para nós. A Paula é as alegrias. As alegrias, aqui Paula é o sujeito, vejam, e as alegrias é o predicativo do sujeito. Aqui embaixo nós invertemos, assim como eu fiz ali. Aqui é o sujeito, ó, colocamos na posição, e Paula é o predicativo. As alegrias da família é Paula, a concordância se deu. Agora, vejam essa frase aqui, tem um detalhe muito especial aqui. Vejam que nesse caso eu tinha o nome de alguém, aqui eu tenho um pronome pessoal, mas nesse caso eu tenho substantivo e substantivo. Ambos são substantivos comuns. O fato é que este remete a gente, exatamente. Então, os palhaços são a alegria das crianças. Então, aqui os palhaços é o sujeito. Nesse caso, os palhaços, é o predicativo do sujeito e a concordância vai se dar com ele, com o predicativo. A alegria das crianças, são os palhaços. Perceberam o quanto é diferente a concordância do verbo ser? Interessante, né? Então fiquem ligados, não é difícil não. Ela só é rica em detalhes, tem que treinar isso aqui para poder entender bem, é bem simples, tá? Muito bem, queridos. E o bizu vai ajudar, é claro, né? Agora aqui, sujeito é uma expressão de sentido coletivo ou partitivo. Aqui nós vamos terminar a primeira parte. Então vamos ver. A maioria, neste caso, quando eu tenho expressão de sentido coletivo ou partitivo, a concordância vai se dar com o substantivo lá no plural. A maioria são rapazes. Vejam que sempre que eu coloco uma forma verbal só, é só aquela possibilidade. Certinho? Então, a maioria são rapazes. O resto são trastes velhos. O mais são trastes velhos. A maior parte dessa multidão, aqui não importa, vejam que aqui ele está especificado, é a mesma coisa. A maior parte dessa multidão são mendigos. Facinho, né? Muito bem, queridos. Então a primeira parte está prontinha, em seguidinha a segunda parte do verbo ser. Um abraço.